Beleza? Então, aqui. Estão me ouvindo, né? A apresentação está aparecendo para vocês, ok? Tá, né? Confirme aí. Beleza. Sim. Beleza, obrigado, hein? Vamos lá. Então, aqui, o que nós temos a respeito de campos vetoriais, né? Nos primeiros cursos de cálculo, a gente aprende sobre vetores, né? O que é um vetor, né? E depois nós entramos na ideia de campos, tá? Então, o que você tem um campo vetorial, né? Um campo vetorial nada mais é do que você tem um vetor, e esse vetor, ele possui posição, né? X, Y, Z. Então, para quem já fez o curso de cálculo 3, já reconhece aqui essa grandeza vetorial e como se trabalha com ela, né? Com derivadas, integrais, né? Através de um campo vetorial. Esse campo vetorial, se você está aqui no espaço x, y, z, então você vai ter aqui o eixo x, y e o z. Em um dado ponto do espaço aqui, em qualquer ponto do espaço, você vai ter um vetor, né? Nesse ponto aqui, ponto P1. No ponto P1, você vai ter esse campo vetorial aqui, ele vai ser um vetor nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, x, aqui nesse caso vai ter uma coordenada, né? Vamos lá. Coordenada x1 nesse caso, do ponto, o y1 e um z1 aqui. Vamos colocar aqui um z1, tá? Então, x1, y1 e z1. Essas aqui são as coordenadas, cada ponto possui um vetor nesse espaço. Então, se você colocar no outro ponto, você vai ter um outro vetor, talvez menor, com menor intensidade, maior intensidade, aproximando da origem ou não. Isso depende do tipo de campo vetorial que você vai estar trabalhando, tá? Então, aqui no nosso curso, nós estamos interessados nesses campos vetoriais, que são o campo elétrico, né, vamos colocar assim, né, campo magnético, né, tá? Essas H, né, campo magnético, né, o D, que é a indução. Então, nós estamos interessados nesses campos vetoriais aqui, né? Geralmente, se trabalha no vácuo, você coloca mais em termos de E e B, né? Depois, de uma forma geral, você coloca em termos dos 4 campos, mas são campos vetoriais, ok? Então, vamos iniciar aqui com um campo, para critério de exemplo, um campo em uma superfície aberta, tá? Vamos olhar aqui uma superfície aberta, né? Superfície aberta, um caso mais simples possível, de um campo em uma superfície aberta. Então, vamos colocar aqui um campo, escolher os valores aqui, vou pegar um exemplo, tá? Então, você tem um campo elétrico, por exemplo, campo elétrico, e esse campo elétrico, ele tem 3 na direção I, mais 8 na direção J, 8 na direção J, mais 6 na direção K. 6 na direção K. Um minutinho, eu vou permitir a entrada de um aluno aqui. Tá. Acho que já entrou. Já entrou. Se não entrou, me avise. Não consegui movimentar aqui. 6 na direção K. Então, vamos calcular o fluxo. Opa, só um minuto aqui. Permitido. Vamos calcular o fluxo através de uma superfície aberta desse campo vetorial aqui, campo I. Tá? Então, vamos colocar em 3 dimensões aqui, para ficar mais fácil. Um campo, os eixos aqui, né? Vamos colocar os eixos. Você tem o X, o Y e o Z, né? Aqui você tem os vetores bases, né? Quais são esses vetores bases? O vetor base é o I, né? Aqui o J e aqui o K, perpendiculares entre si, ok? Então, vamos colocar uma parede aqui para a gente calcular o fluxo desse campo vetorial através dessa parede, tá?
Então, vamos colocar uma parede aqui, por uma outra cor. Pode ser verde. Uma parede. Tá? E nessa parede aqui, eu não vou especificar aqui, poderia especificar, mas não preciso especificar, só preciso saber a área, né, dessa parede aqui, tá? A princípio, que é plano, né, uma parede. Então, vamos colocar que essa área seja o seguinte, a área dessa parede é igual a 10 na direção I. Por que que você está colocando, professor, 10 na direção I? Olha só, essa parede, você tem uma folha de papel, por exemplo, em duas dimensões aqui, ela tem duas dimensões, uma folha de papel. Essa folha de papel, ela tem dois lados. Pode ser o lado aqui, nesse caso, está apontando para a direção I ou menos I. Tá? Então, nesse caso, eu estou colocando que a nossa parede, ela está apontando o lado dela aqui, na direção I, tá? Para essa direção aqui, de X. Ok? Bem, uma vez que nós temos a parede, né, uma área, né, que ela é dada por 10 na direção I, no sistema internacional, isso aqui é metros, né? Tá, não falei da unidade aqui, né? Se você pode analisar essa unidade do campo I, né? Se você tem força, né? Força é o quê? Você pode carga elétrica por campo elétrico, não é? Se você olhar só as unidades aqui, ó, a unidade isso aqui é Newton, não é? A unidade de carga é Coulomb, tá? E aí você encontra qual é a unidade do campo elétrico. Vai ser Newton por Coulomb, tá? Então, você tem a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. A unidade de área aqui que nós estamos trabalhando, metros ao quadrado. Tá? Então, vamos calcular o fluxo desse vetor através dessa superfície. Né? Então, nós vamos ter aqui esse fluxo, esse cálculo, ele é π, é um fluxo, tá? Isso aqui é um fluxo, tá? Fluxo de E, campo vetorial E, que é um campo vetorial, isso na verdade é um vetor, né? Ele é um campo vetorial constante, é um vetor, né? Escalar por essa área, tá? Então esse campo, o fluxo é esse produto, né? Produto escalar de E pela área. Se vocês lembrarem, não sei se vocês já fizeram física de fluidos, né? Eu acho que a física 2 tem alguma coisa de fluxo, tá? Opa, tem alguém que está querendo entrar na sala. Um minutinho. Permitido. Deixa eu ver, turma. Tudo ok? Beleza. Bom. Então, o fluxo lá no caso de física 2, que trata de fluidos, você tem o fluxo que, ao invés de ser um vetor campo elétrico, você tem um vetor velocidade. Não sei se vocês lembram disso daí. Tá? Lá era a velocidade. Velocidade de um fluido, né? E aí ele passando por uma área. Quando você multiplica a velocidade, aqui se for no caso, velocidade pela área, você tem o fluxo, né? De líquidos, né, em metros cúbicos por segundo, que está passando através daquela superfície. Né? Então, você tem o fluxo, a vazão, né, que é daquele fluido. Né? Aqui, no caso aqui, é o campo elétrico, né, o fluxo do campo elétrico, né, que está passando através dessa superfície aqui. Tá? Então, vamos lá. Esse fluxo aqui é o produto escalar, tá? Então, aqui está no meio é o produto escalar. Vamos calcular o produto escalar, então, para encontrar esse valor do fluxo. Tá? O fluxo é o E, que é o vetor aqui? É 3 na direção I, mais 8 na direção J, mais 6 na direção K. Produto escalar pela área. Tá? Então, a área aqui é 10 na direção I. Opa, tem alguém querendo entrar? Mais uma pessoa, deixa eu permitir aqui. Okay.
Bem, então nós temos aqui, esse é o cálculo do fluxo, tá? E esse cálculo do fluxo é um produto escalar, tá? Vocês lembram do produto escalar, que você tem I, produto escalar com I, vai ser o quê? 1. J com J é igual a 1. K, produto escalar com K, é igual a 1. Só que, por exemplo, I, produto escalar com J, é igual a 0. Né? Todo diferente, ó. I, produto com, com K, igual a 0. Né? Então, a única coisa que sobra aqui, esse daqui vai dar I com I. Só vai sobrar esses dois aqui. Esses outros, ó, esse daqui e esse, vai ser zero, porque é J vezes I e K vezes I. Então, 3 vezes 10, 30, né? 30. I com I vai dar 1, né? É a unidade, né? Que é aqui, ó. I com I é 1. Então, deu 30. Newton por Coulomb, Newton, metros quadrados por Coulomb. Tá? Isso daqui é o nosso fluxo do campo elétrico, tá? Através dessa superfície. Ok? Então, quando eu colocar outros exercícios aí, através de superfícies abertas, né? Algumas vezes é preciso você calcular, não vai ser direto aqui, né? Então, eu posso colocar um outro vetor, né? Ou uma área, né, com angulação diferente, né? Poderia colocar uma área aqui que ela não fosse simplesmente um 10 na direção I, ela fosse uma composição, tá? Você poderia ter uma área, outro exemplo, um exemplo 2 aqui. Você pode ter uma área, e essa área tenha 10 na direção I, mas tenha, por exemplo, 2 na direção J, ou alguma coisa na direção K. E você vai ter aqui é o produto, né? Ok? Então é bem simples, no caso do fluxo vetorial através de uma superfície aberta, tá? Só que esse não é o caso que mais nos interessa, tá? Esse é um caso apenas para você entender fluxo, para a gente resgatar um conceito que você já conhecia ali através de fluidos, né? E para a gente avançar, né? Nós precisamos desse daqui, ó, tá? O cálculo, né, de fluxo de campos vetoriais através de superfície fechada. É isso que nós precisamos, ok? Então vamos lá, vamos fazer um cálculo através de uma superfície fechada. Para quem já fez cálculo 3, vai ficar mais fácil isso daqui, porque já fez, com certeza, já resolveu exercícios um pouco mais complicados do que esse. Mas, para quem não fez exercício não fez cálculo 3, vai conseguir acompanhar assim, né, sabendo o básico de integrais, ok? Integral simples, sabendo integrar, já vai conseguir fazer, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que nós queremos calcular aqui, né? Fluxo através de superfícies. Opa, coloquei aqui aberto, mas nós já fizemos aberto, tá? Vamos já para o fechado. Fechado. Superfícies fechadas. Então vamos lá. Com uma integral de fluxo, ela é o quê? Né? Você tem o fluxo, na forma geral, ela é uma integral de superfície fechada, né? Do campo, né? Nós vamos calcular aqui o campo elétrico, né? No campo elétrico, produto escalar, o elemento de área. Ah, ok, professor, agora você complicou, porque eu não vi isso daqui ainda. Não, ok, tudo bem, nós vamos fazer exemplos aqui mais simples, né, que o objetivo é entender a física, e aí com um pouco de matemática você vai conseguir entender a lei de Gauss. Ok, isso daqui será útil, né, para a gente calcular esse fluxo, que é a lei de Gauss, tá? Para isso, para a gente calcular esse fluxo dessa integral através de uma superfície fechada, né, a gente coloca aqui, né, superfície fechada, então você tem essa superfície, vamos pensar nessa superfície aqui. Você tem uma superfície fechada, qualquer, tá? Opa.
um S, vamos chamar S aqui, geralmente chamando S, de superfície fechada. E você quer calcular o fluxo de um campo, né, do campo elétrico, através dessa superfície. Então, essa superfície, o tipo de superfície, né, pode ser superfície mais complicada, né, mas na lei de Gauss nós queremos usar os casos onde tem simetria, tá? Então, esférico, cilíndrico, né, e o caso cartesiano em si, para a gente conseguir fazer esse cálculo aqui, tá? Nós queremos saber o fluxo através da superfície fechada, o quanto que vai dar, ok? Então, vamos iniciar esse cálculo passo a passo, né, com a receita de bolo, no caso mais simples, né, que é um caso cartesiano, tá? Então, vamos lá. Vou começar com um exemplo aqui, que é um caso mais simples, tá? Através de um cubo, tá? Então, vamos, um cubo. Você tem os eixos aqui, os eixos. Vamos lá. Esse daqui é o eixo X, esse é o eixo Y, e esse é o eixo Z, ok? Vamos inserir os nossos vetores base. Nossos vetores base aqui. Aqui é o I, aqui é o J, e aqui é o nosso vetor K, ok? Bem, e a nossa superfície? Qual é a nossa superfície? A nossa superfície fechada, vamos colocar um cubo, tá? Ok? Um cubo, tá? Esse cubo tem, a unidade é 1, tá? 1 em X, os valores aqui, e 1 em Z. Um cubo unitário, tá? Queremos calcular o fluxo, né, através do campo vetorial. No nosso campo vetorial, vamos colocar ele de forma mais geral, né? Aí depois você vai fazendo os casos mais simples. Eu vou colocar aqui o caso mais geral. Aí depois nós vamos colocando na lista exemplos onde fica mais simples. Ou também mais complexo, tá? Mas olhando, o procedimento vai ser esse, tá? Então, o campo mais geral, ele é um campo que ele depende de x, y e z, e ele tem aqui o i de x, tá, que depende de x, y e z, né, na direção i. Ele tem uma outra componente, um i de y, que depende de x, y e z, na direção j, e um e de k, que depende de x, y, z, na direção k. Então, esse é o nosso campo, na forma mais geral possível, né? Nosso campo vetorial. Pegando o campo elétrico aqui, tá? E a indução. Um minutinho. Só um minutinho aqui. Desculpa aí. E esse é o campo nosso, né? Então, vamos calcular agora essa integral aqui de cima, né? Produto de E escalar de A, né? Como que fica essa integral? Então, vamos lá. Essa integral, ela vai ser... Primeiro, vamos calcular esse produto aqui. Esse produto interno. E escalar de A. Vamos colocar aqui. O E, produto escalar, elemento de área. Aí a primeira pergunta que já aparece. Quem é esse elemento de área? O elemento de área aqui que nós estamos tratando, elemento de área, coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. Professor, desculpe interromper o senhor, mas ali seria o K mesmo ou seria o Z? Ali no último, no EK. Ah, desculpa, seria melhor colocar um Z, né? Obrigado, um Z, tá? Na direção K. Isso fica melhor. Eu estou vendo aqui com consistência. Muito obrigado, tá? Eu errei. X, Y, Z. Então vamos lá. Coordenadas cartesianas aqui.
esse EDA, como que ele vai ficar, o EDA em coordenadas cartesianas? Ele vai ser alguma coisa, né, que vai ter um DA de relação à parede, né? Ele tem, quais são as paredes aqui que temos? Temos XY, a parede XY, né? Uma parede, essa de baixo aqui, a YZ, né? E a XZ. São essas paredes que a gente tem, né? Nessas dimensões. Então, você tem alguma coisa XY, né? Se é a parede XY, ele está apontando na direção K. Ok? Essa parede. Uma outra parede que nós temos, um DA de XZ. Essa parede aqui, ó, XZ aqui. Essa parede XZ está apontando na direção J, né? J ou menos J, né? Então vamos deixar em aberto aqui primeiro. Depois a gente observa qual parede que é. E a outra parede que nós temos é o DA de Y, né? Aqui já foi X, né? O YZ, né? O YZ está apontando na direção I, tá? Alguma coisa na direção I. Opa, ficou legal isso aqui. Deixa eu só melhorar isso aqui. YI, tá? Então você tem as paredes, elas estão apontando em direções diferentes, tá? Vamos separar daqui a pouco, já aqui para fazer a separação, o cálculo. Quando a gente for calcular a parede, a gente tem duas paredes, por exemplo, em XY, né? Uma parede de baixo, que está apontando na direção menos K, a parede de cima, que está apontando na direção K, tá? Você tem a parede aqui, ó, em YZ, a do fundo lá, que está apontando na direção menos I, e a da frente que está apontando na direção I. Então, para cada dimensão, você tem duas paredes, né, no cubo, né? O cubo tem 3 dimensões, ele tem 6 paredes aqui, né, para fechar o cubo. Okay? Então, vamos fazer esse produto aqui, tá? O E escalar DA. Beleza? Quando você calcula esse produto, você vai ter o I aqui, né, que ele tem as dimensões dele. Vou simplificar aqui para não escrever tudo isso. Eu vou colocar aqui, ó, ele tem o I de X, né, o I de X na direção I, tem o I de Y, né, na direção J, tem o I de Z na direção K, né, as componentes. Aí, produto escalar por quem? O elemento nosso de área aqui, né. Nosso elemento de área, ele vai ter alguma coisa aqui, o dA, né, de XY, na direção K, tem o dA de XZ na direção J, tem o elemento de área de YZ na direção I. São todos os 3 elementos. Então, vamos lá. Você tem que fazer o produto escalar. Aqui, ó, o I, ele tem que ser produto escalar com o I para dar 1, né? Porque os outros vai dar 0. Né? O J tem que ser com o J e o Z tem que ser com o K aqui tem que ser com K, para dar 1. E com os outros está tudo 0. Isso é a definição de produto escalar, né? Então, fazendo isso, o que nós vamos ter aqui? Né? Aqui. Teremos aqui. Esse aqui vai ser igual. Então, vamos pegar esse primeiro aqui. Vai ser o I de X, né? dA de Y, Z, né? YZ, e I com I vai dar 1. Você vai ter também o outro elemento aqui, agora calculando esse. Y, você vai ter Y aqui, né? Que é o J, e o J aqui para dar 1. Então, você vai ter o E de Y, né? Que é J com J, dA de XZ. Ok? Qual que é um outro elemento que nós temos? Sobrou o K agora, né? K com o primeiro aqui, que é o K. Então, EZ, na direção K, dA de XY. Ok?
Então, nós calculamos o que aqui? Nós calculamos o E escalar EDA, elemento de área. Agora, falta a gente calcular a integral, né? Colocar a integral nisso daqui, no nosso elemento. Então, vamos lá. Elemento de fluxo. Isso aqui você pode pensar como EDA, que ele seja um elemento de fluxo. Tá? O elemento do fluxo. E agora a gente vai integrar esse elemento de fluxo. Beleza? Então, vamos. Fazendo a integral disso daqui, nós vamos ter o quê? Se a gente integra aqui, colocando a integral desse lado, fechando tudo isso daqui, coloca a integral desse lado, né? E a integral desse lado, né? Aquele símbolo de fechar aqui significa que você vai ter que pegar todos os lados, né? A superfície fechada. Você tem que pegar a superfície fechada toda. Nós estamos em coordenadas cartesianas, né? Nós vamos abrir agora aqui o nosso elemento de coordenadas cartesianas para a gente ver quais são as paredes, como que fica elemento por elemento aqui. Ok. Então vamos primeiro separar aqui. Vamos pegar esse daqui primeiro, né? Então esse elemento aqui, esse elemento de área de YZ, né? Então nós temos aqui, ó, YZ, na área YZ. Ó, na área YZ, essa parede do fundo e essa parede da frente aqui, né? YZ. E os elementos de área, um está apontando na direção, esse daqui da frente, né? Em x igual a 1, aponta na direção I, e em x igual a 0, aponta na direção menos I. Né? Então, esse aqui é importante notar, né? E em x igual a 1, né, nesse ponto aqui, essa área aqui, tá, ela vai estar apontando na direção mais I. Em x igual a 0, lá, em x igual a 0, aquela outra área lá do fundo, né, YZ, né, plano YZ, ela vai estar apontando na direção menos I, tá? Então, eu já fiz o produto aqui abrindo, né, mas você poderia fazer elemento por elemento, abre e depois você calcula o produto, tá? Não tem problema, tá? Ponto a ponto. Você abre ponto a ponto essa integral e depois calcula o produto. Eu fiz só para ficar mais didático, né, para vocês verem I, J e K, mas às vezes fica didático para um que entende dessa forma e para outro não vai ficar legal. Então vai precisar abrir de uma outra forma para conseguir ver melhor esse aqui, tá? Principalmente para quem já fez cálculo, né? 3, né? Aí já pode ter uma visão um pouco diferente disso aqui, ok? Então vamos lá. Mas isso aqui é uma receita de bolo para vocês calcular. Então vamos colocando aqui nesse primeiro fluxo aqui. Esse primeiro fluxo aqui, vamos chamar o fluxo de YZ aqui, tá? YZ, na parede YZ. Esse fluxo na parede YZ, aí você vai ter uma integral, né, aqui. Eu vou tirar o símbolo aqui de redondo aqui, que é o círculo, né, de integral fechada. Nós vamos ter o seguinte, vou colocar aqui, o E de x, né, o E de x aqui, né, quando ele está nessa parede aqui, qual que é a parede positiva? Essa daqui, ó, da frente, em x igual a 1. Então, ele está em x igual a 1, né, vírgula, y e z na parede YZ, né, o x está positivo, tá? Esse daqui, menos o outro, quando ele está, a outra é negativa, tá, da outra parede, é o contrário, e de x, quando x igual a 0, y, z, tá? Ele é negativo. Aí, o que nós temos aqui? Os elementos de área de cada uma dessas paredes aqui, se você pegar os elementos de área, ele é o quê? É o dx, né? E o... dx não. Ele é o dy, né? dy e dz, né? E dz. dy, né? Seleção dy e dz, tá? Então, os elementos aqui são dy e dz, ok?
Tá, então é uma integral dupla, o fluxo, tá? O fluxo é uma integral dupla. Beleza? Tá. Esse é esse elemento aqui. Agora, esse outro aqui, como que fica aqui? Vamos pegar o outro fluxo. Esse outro aqui. Vou pegar uma cor diferente. Aqui. Esse fluxo aqui. Né? Na parede XZ. Vamos lá. O fluxo na parede XZ, né, a gente já sabe que é uma integral dupla, né? Que vai ser o quê? Nessa parede XZ é o EY, tá? O EY, o EY. Só que onde que ele é positivo, que ele está apontando para o lado de fora, nessa parede XZ. Quem que é essa parede XZ? Essas duas paredes aqui, ó, XZ. Ó. Essa daqui e essa outra aqui, tá? Aqui. Então, é XZ, essa parede, e essa outra aqui. O positivo é esse daqui, que está em Y igual a 1. Tá? Então, quando Y igual a 1, nós vamos ter esse mais J, tá? Apontando, saindo, o elemento de área está saindo aqui, ó, dessa superfície, que é um elemento de área, né? Dessa parede aqui. Ele é positivo. E na parede com Y igual a 0 é negativo. Então, você vai ter aqui, vai ser o quê? O X, o Y igual a 1 e o Z menos o E de Y com X, Y igual a 0 e Z. E aqui, qual que é o elemento que nós estamos calculando aqui? dx, dz. dx, dz. Ok? Agora vamos para a última parede aqui do nosso cubo. Tá? A última parede do nosso cubo. Vai ter aqui, essa daqui, ó. XY, tá? Então vai ser um fluxo de x, y. Tá? E sabemos que é uma integral dupla, né? Como que vai ficar isso daqui? O fluxo dessa parede aqui é o EZ, né? A componente do campo é o Z, né? E nós sabemos aqui, ó, para essa parede aqui, quando Z é igual a 1, o elemento de área está apontando na direção K. Quando o Z é igual a 0, o elemento está apontando na direção contrária, tá? Menos K. Então, nós sabemos aqui que isso aqui é o X, Y, Z igual a 1, menos o E, Z de X, Y e Z igual a 0, que é o que está o elemento de linha apontando ao contrário. Então, quem que é esse daqui? dx, dy. Tá? Ok? Então, aqui nós temos os 3 elementos aqui, né, as componentes, né, do fluxo, através de todas as superfícies, né. Estamos prontos para calcular agora, né, o fluxo através de todo o fluxo desse campo, né, esse campo elétrico, através de toda a superfície de um cubo, tá? Então, gente, não sei não, mas tá ventando pra caramba aqui. Será que chove? Primeira vez que eu tô vendo o tempo assim aqui. Vamos lá. Tomara que não caia um fio em cima da internet aí. Vamos lá. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode colocar, tá? Então, vamos fazer, colocar números nisso daqui para a gente integrar isso e entender um pouco melhor. Tá? Vamos colocar alguns números aqui. Tudo bem? Ó, podemos colocar um campo aqui, E, motivo de exemplo, vamos colocar um campo E, e ele tem as componentes assim, x na direção I, mais y na direção J, mais Z na direção K. Ok?
Esse é o nosso campo elétrico. É interessante para vocês entenderem, vocês fazer os desenhos desses campos, tá? Pode colocar, tem programas, né, que desenha também, né? É bom você colocando, fazendo à mão, para você entender bem. Mas você pode também colocar em software, né, que eles desenham os campos vetoriais para vocês. Aqui está o nosso campo, tá? E vamos aplicar ele sobre o cubo, aquele caso anterior ali, que a gente tem um cubo, né? Nós queremos calcular sobre o caso de um cubo, né? Um cubo unitário, tá? X, Y, Z. E tem unidade 1. E aí, você tem, vamos calcular aqui, esse campo sobre esse cubo unitário, tá? Como que ele vai ficar? Ó, aqui anterior, nós podemos observar o seguinte. Nós temos as componentes, tá? Quais são as componentes? As componentes aqui. As componentes. Essa daqui, ó. YZ, depois o XY, né? E a XZ. São três componentes que a gente precisa calcular. Agora, o campo em si. O campo vetorial, ele tem três componentes também. Ele tem o E de X, tem o E de Y, tem o E de Z. Se a gente for comparar com o nosso campo aqui, quem são as componentes aqui? Fica fácil, né? Você pode olhar aqui. Opa. Esse daqui é o E de X, tá? O Y é o E de Y, nesse caso, e o Z é o E de Z. Beleza? Então, nós temos as componentes. O E de X, o E de Y e o E de Z. Então, vamos calcular os fluxos. Quais são os fluxos que nós temos? Ó, esse aqui é um dos fluxos. Π de YZ. Então, vamos lá. Π de YZ, né, através do cubo ali, nós temos integral dupla, e vamos colocar os valores dos campos. O valor do campo aqui, ó, é o E de X, tá? Quando x é igual a 1, tá? Menos o E de X, quando x é igual a 0. E o YZ permanece da forma que está, tá? Se for variável, sobra ali, beleza? Então, vamos lá. O E de X, quem que é o E de X? O E de X é igual a X. Então, o E de X, quando x é igual a 1, é 1. Beleza? Quando o E de X, olha só, menos o E de X quando x é igual a 0. Quanto que é o E de X quando x é igual a 0? Igual a 0. Tá? Então, é 1 menos 0. E qual que é a integração aqui? Integra em dy dz. dy dz. Ok. Aqui não tem nem variável, né? Então é uma constante, né? Você não precisa nem se preocupar com os limites de integração da integral dupla, né? Então você pode fazer, ó, y e z, varia de quanto a quanto y e o z, né? Esse aqui tá mais bonitinho. O y e o z, eles variam de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, né? Tudo varia de 0 a 1, não é? Aqui. É um cubo unitário, né? Então, o y e o z varia de 0 a 1. 0 a 1, 0 a 1. Ok? Uma integral dupla de 1, né? Porque dá 0. dy dz. Esse aqui é uma integral, né? Vamos lá, integral dupla, né? 0 a 1, 0 a 1, dy dz. Integral do dy é igual a y, integral do dz é igual a z, né? De 0 a 1, isso aqui vai dar 1. Ok? Tá. Mas nós calculamos um deles. Agora a gente precisa calcular o outro, né? Qual que é o outro? O x de fluxo de xz, tá? Fluxo de xz. Então vamos calcular o fluxo de... Opa, vou pegar a mesma cor aqui. Fluxo de xz. Beleza. Então vamos ter aqui fluxo do xz.
o fluxo do XZ, integral de 0 a 1, é o cubo unitário nosso, de 0 a 1. E o campo aqui, como que ele fica? O campo nosso aqui, ele é o y, o e de y, quando y é igual a 1, tá? Menos o e de y, quando y é igual a 0. Aí você já sabe, o e de y é igual a y, né? Então, quando y é igual a 1, ele é 1, menos o 0, dx, dz. Quanto que dá isso? 1, tá? E o outro aqui, fluxo dx é xy, né? Esse é o fluxo de xy. Vocês podem calcular aí também, né? Do xy, né? E também vai dar igual a 1, tá? Tranquilo, fazendo o mesmo procedimento. Uma vez que você tem todos os fluxos aqui, esses aqui, ó, você tem as componentes, cada um deles, tá? Você pode somar todos eles para ter o fluxo total, né? Que é a soma deles todos, tá? Então, o fluxo total vai ser igual ao quê? Que é a integral. Que esse é a integral de superfície, né? Fechada, né? Do E escalar dA. Esse fluxo total é igual à soma de todos eles. Vai ser 1 mais 1 mais 1. 3. Tá? O fluxo total é 3. E aqui, qual que é a unidade de fluxo? Newton metro quadrado por coulomb. Newton metro quadrado por coulomb. Ok? Esse é o fluxo total. Beleza? Então, essa é a forma, né, que eu coloquei esse exemplo aqui, tá? Então, vocês podem, já pensando aqui, né, quais serão os outros exemplos, né, que eu vou colocar aqui para vocês, né? Então, eu vou variar, né? Eu posso ter um fluxo aqui que seja XY, YZ e assim por diante, né? Você tem outros tipos de campos vetoriais, e aí em outros tipos de coordenadas também, tá? Para a gente calcular. Então, eu vou colocar os casos aqui, depois, importante vocês observar, olhar também os outros casos que tenha coordenadas esféricas, né, e assim por diante, né. Então, você vai ter, no caso de um sistema esférico, tá, uma carga, você tem aqui, um sistema esférico, vou colocar, legal. Mas no sistema esférico, você vai ter o R, né, um ângulo aqui, que é o θ e o ângulo φ. Θ e φ. E esses, como que você calcula o fluxo aqui? Um elemento de área, tá? Então, qual que é esse elemento de área aqui? Como que fica esse elemento de área? Em coordenadas esféricas, né? Tá? Você precisa saber como que é esse elemento de área, né, em coordenadas esféricas, para você calcular aquele produto, né? O E, por exemplo, o E, ele pode ter aqui, ao invés de ser em coordenadas cartesianas, ele vai ser um E de R, θ e φ, por exemplo, tá? Então, ele vai ter as componentes dele, né? O E de R na direção R, né? O E de θ na direção E de θ, mais o E de φ na direção E de φ, tá? E aí o elemento de área, em coordenadas esféricas. Então, você tem que calcular esse produto e fazer a integração, né, para você resolver o problema, tá? Então, é importante a gente voltar aí, relembrar um pouco lá no cálculo do sistema de coordenadas, tá? Então, é importante que vocês façam isso, ok? Volte ali, dê uma olhada em sistema de coordenadas.
que alguns exemplos eu vou colocar aqui nesse formato. Qual que é o outro sistema de coordenadas também? Você tem um sistema de coordenadas cilíndricas, né? Coordenadas cilíndricas, né? Esse é o principal. Então, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, né? E você pode calcular fluxos, né? Através de parede. Okay? Bem, agora vamos entrar no teorema que é a lei de Gauss, né? Que é o teorema da divergência, tá? Então, aqui, teorema da divergência, ou podemos chamar isso aqui de lei de Gauss, tá? A lei de Gauss. O que diz o teorema da divergência em si, né? Então, deixa eu passar aqui para vocês. O teorema da divergência, para quem não fez o cálculo 3, ele é o seguinte: uma integral fechada de um fluxo de um campo, vamos colocar aqui o campo, através de um elemento de superfície, eu chamo S aqui, tudo bem? Pode ser A, tá? Só para através de uma superfície fechada, S. ds, que é o elemento de área aqui, tá? O dA, eu posso usar o ds, o dA, tá? Tanto faz. Mesma coisa. Isso daqui é uma integral de volume, tá? Do divergente desse campo, tá? Integral no volume, que fecha essa superfície, tá? Esse é o teorema da divergência, tá? Esse é o teorema da divergência. Ok? Então, vamos fazer uma aplicação aqui do nosso teorema da divergência para aquele caso do exemplo anterior que nós fizemos, tá? O caso de coordenadas cartesianas, tá? A gente entender esse teorema. Olha, nós calculamos o fluxo, né? Através daquele cubo unitário, ok? Então, nós temos x, o y e o z. É uma forma de calcular esse fluxo aqui. Calculamos, né? E um cubo unitário. E encontramos um valor, né? Naquele caso, daquele campo ali. Nós usamos um campo que era o campo I, que é igual a x na direção I, mais y na direção J, mais e na direção K. E calculamos esse lado opa, esse lado aqui. Ó, esse lado nós calculamos. Usando esse campo aqui, nesse cubo aqui. Quando nós fizemos esse cálculo desse lado, nós encontramos o valor 3, né? Vocês lembram ali, atrás. Agora nós vamos fazer usando o teorema da divergência, o teorema da divergência, ele diz o seguinte, ele diz que esse lado de cá é igual a esse outro lado aqui. Tá? Então agora nós vamos calcular usando o outro lado, usando esse outro lado aqui. Tá? Beleza? Para a gente usar esse outro lado, que é a lei de Gauss em si, o que nós precisamos? Nós precisamos calcular esse divergente do campo I. Tá? Então vamos calcular o divergente do campo I. Qual que vai ser o valor do divergente do campo I? O divergente desse campo I vai ser o quê? Divergente, coordenadas cartesianas, nós estamos colocando aqui, divergente do campo I. O que é o divergente? O divergente é o quê? É o D, em coordenadas cartesianas. D dx na direção I, mais o D dy na direção J, mais o D dz na direção K. Tá? Isso daqui, produto escalar, né, que isso aqui dentro é um produto escalar, por esse campo I. Quem que é o campo I? X é esse daqui. Nós calculamos. X na direção I, mais Y na direção J, mais Z na direção K. Tá? Você faz o produto escalar, tá? I com I, J com J, K com K, porque os outros vai dar tudo zero, né? Então vamos lá. Quanto que vai dar? D dx por X, mais D dy
por Y, mais D de Z por Z. Isso aqui é a derivada parcial, né? Então, a derivada parcial de x em relação a x é 1. De y em relação a y, 1. De z em relação a z é 1, né? Então, você tem isso daqui. 1 mais 1 mais 1. Qual que é o resultado? Igual a 3. Ah, não, é que coincidiu com o resultado aqui. Mas ainda falta uma etapa, tá? Nós só calculamos o divergente. Nós precisamos substituir esse divergente aqui dentro, aqui, tá? Dessa integral de volume. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma integral de volume, tá? Do divergente do E, que é igual a 3, integral nesse volume, dV. Tá? dV. Esse dV é uma integral tripla, né? Nós vamos ter aqui 3, que é o dx, o elemento de volume de coordenadas cartesianas, dx, dy, dz, tá? Então, essa integral tripla, né, nós vamos ter aqui, x varia de quanto a quanto? 0 a 1 no cubo, né? O y, de 0 a 1. E o z, de 0 a 1 também. Calcula essa integral, vai dar 3. Ok? Então, se vocês observar aqui, calculando o fluxo, por um lado, nós encontramos que o fluxo é igual a 3, através da superfície fechada, desse cubo, né? E usando o teorema da divergência, nós também encontramos que a integral, né, sobre esse divergente, né, integral do divergente, volumétrica do divergente, que encontrado pelo teorema de divergência, também dá 3. Tá? Então está correto aí, né? Então vocês percebam aí que a gente pode usar tanto de um lado o cálculo do fluxo mesmo, né, direto, ou do outro lado o cálculo usando o teorema da divergência, né, da lei de Gauss. Okay? Então, tanto de um lado quanto de outro a gente pode calcular. E aqui, o que aparece, o que é a lei de Gauss aqui em si, né? Pessoal, o que é a lei de Gauss em si? Você tem essa equação, que é a equação de Maxwell. Divergente do D é igual a ρ. Okay? Densidade de carga. Essa daqui é uma das equações de Maxwell, ok? Divergente do D igual a ρ. Beleza. Se eu substituo isso daqui, aqui nesse lado do teorema da divergência, a gente vai ter aqui integral volumétrica da densidade de carga. Essa densidade de carga depende, às vezes, de x, y, z. Pode ser que seja constante, às vezes não. No elemento dV, isso daqui é a própria definição da carga elétrica. Tá? Carga elétrica. Tá? Então, o D, ele pode ser escrito, como um epsilon, uma constante por E, tá? Depende, essa constante, se ela for epsilon 0, está no vácuo, né? No vácuo, que tem um valor bem específico. Em outros meios, ela vai ter um outro valor, tá? Então, se você substituir isso daqui ali, nós vamos ter o quê? Essa equação de cima vai ficar assim. Integral fechada de uma superfície, o fluxo do campo elétrico E escalar destro pela área, né, fechado, é igual a carga sobre epsilon, tá? Porque D é igual a epsilon. Você pode integrar em D aqui, chamar D e passar epsilon em relação ao outro. Isso daqui é o que a gente chama nos livros de lei de Gauss. Ok? Essa é a lei de Gauss. Então, você tem o fluxo, né, do campo elétrico, né, através de uma superfície fechada, né, e se você... o que vai ser o resultado disso daqui é a carga.
Se não tem carga lá dentro, se a carga é zero, entendeu? Se esse fluxo der zero, você já sabe que a carga é zero, tá? Então, o fluxo do campo elétrico, ele é um indicador, essa integral do fluxo é um indicador se existe carga elétrica ou não, tá? Dentro de uma superfície fechada. Então, você passa a superfície fechada, através do fluxo, você pode inferir sobre se existe carga elétrica lá dentro ou não. Tá? Isso aí tem consequências na eletricidade. Tá? Beleza. Professor? Opa. Oi, pode falar. Lá no slide anterior, que o senhor tinha passado, aí a gente faz aquilo lá, aí joga para isso daí. Aí, como deu 3, a gente continua fazendo a divergência? Tá, aqui, aqui, né? Isso. Isso, aí deu 3. Isso, exato. Se tivesse dado 0, então não precisava, né? Não entendi. Deu 3. Deu 3. Se tivesse dado 0, não precisava, então, continuar? Exatamente, não precisava, né? Porque daí você ia colocar 0 aqui, integral de 0 dá 0, né? Beleza, é isso mesmo. Isso mesmo. Beleza? Quando o divergente dá 0, morreu. Beleza? Você já sabe que vai dar 0 aqui, tá? Tá, então, uma coisa importante vocês notar aqui, né? Que surgiu aqui para nós, né? Quem é a carga elétrica, né? Então, você tem a carga elétrica, né? Ela está aqui, né? Ela é integral, né? Dessa densidade de carga, né? No volume, né? E ela está relacionada, né? Com o fluxo do campo elétrico, né? Se o fluxo do campo elétrico aqui, né? Ele der diferente de 0, existe carga elétrica. Se não, não tem jeito, tá? Uma outra coisa também importante vocês notar aqui é o seguinte: se você, lá no caso, lá, que a gente tem aquela outra equação de Maxwell, que o divergente do campo magnético, se vocês observar, é igual a 0, tá? Isso daí é uma das equações de Maxwell também. Se você substituir aqui, ó, esse aqui é o campo, né, indução magnética, a divergência da indução magnética, você colocar aqui, você vai ter o quê? Vai ser 0. Então, aqui é carga elétrica, né? Você vai concluir daqui que a carga magnética é igual a 0, tá? E não existe carga magnética, né? Você não tem, que a gente chama de monopolos magnéticos, você só tem dipolos, né, magnéticos, né, na parte magnética. Na parte elétrica, a gente tem cargas elétricas. Na parte magnética, você não tem monopolos magnéticos, uma carga magnética. Você tem só dipolos, tá? O dipolo, ele é feito de mais e menos, né? Cargas separadas, daí você gera um dipolo, tá? Então, se for no caso elétrico, né, mais e menos, e no caso do ímã, né, se convencionou norte-sul, né? Você tem uma relação entre polo norte e polo sul, tá? Então, você tem uma relação entre uma combinação de duas coisas, né, entre norte e sul, que estão interligados. É um dipolo magnético, não um monopolo magnético. Beleza, aí nós vamos depois deixa eu só manter aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Ok, acho que eu já parei a apresentação, ou não, ou a apresentação está em andamento ainda, não sei se eu parei aqui. Tá. Beleza, tá. Então vamos agora. Aí eu vou colocar exercício para vocês resolver, né? Valeu, obrigado, hein, Samuel. Professor. Oi, pode falar. A unidade de medida no final dessa integral volumétrica aí é a mesma da anterior? Fluxo, exato, Tá bom. Você pode perceber que depois, entre fluxo e a unidade do épsilon ali, você vai ter que a unidade de carga é Coulomb, entendeu? Aí o épsilon vem embaixo, que é uma constante, para acertar essas relações de unidades. Aí fica a carga elétrica em Coulomb e do outro lado o fluxo, né, que era aquela unidade que nós colocamos, né? Ali você já descobre qual é a unidade do épsilon, tá? E realmente fecha ali as unidades, né, desse sistema. Tá?
Ó, vamos agora, eu vou colocar aqui para vocês a nossa lista de exercícios. Deixa eu ver se está aqui. Para a gente dar uma olhada nela, as dúvidas, né? E tentar resolver alguma coisa aqui no tempo que nós temos. Ok, está aqui. Eu apresento. Se alguém quiser tomar uma água, um cafezinho aí, alguma coisa. Não sei quanto tempo a gente está de apresentação. Dá um intervalo de uns 5 minutos. Beleza, 5 minutos, então a gente volta já. Eu vou parar essa gravação, daí na volta a gente não faz gravação, tá? Beleza. Beleza.